A palavra de Deus nos diz que, tendo Jesus saído do templo, se retirado daquele lugar, os seus discípulos se aproximaram e, admirados com a beleza do templo, mostravam estas construções a Jesus. E Jesus, notando a admiração dos seus discípulos com relação à beleza daquele lugar, se volta a estes homens e lhes diz: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam do mestre e perguntam: Senhor, quando se sucederá estas coisas? Que sinais haverá da sua vinda? Que sinais haverá quando da consumação dos séculos? E Jesus, suponho eu, feliz pela pergunta dos seus discípulos, se volta a estes homens e lhes diz: Cuidem para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porém não será o fim, entendo, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra. E chegará o tempo que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, enchentes, tragédias, porém entendo, tudo isto será o princípio das dores. Vocês serão presos, maltratados, perseguidos, todos os odiarão, em razão do fato de serem meus seguidores. E quando este tempo chegar, e ele vai chegar, muitos hão de se escandalizar. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor esfriará. Porém, aqueles que perseverarem até o final, entendo, a este vos digo, serão salvos. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, como testemunha às nações. E então, finalmente compreendo. Quem tiver ouvidos, ouça, virá o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1 ao 14. Fique conosco, irmãos. Irmãos, quando a passagem bíblica nos diz: E tendo Jesus saído do templo, se retirando, se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Essa saída de Jesus do templo, muitos estudiosos bíblicos comparam essa passagem à saída da glória de Deus descrita pelo profeta Ezequiel lá no Antigo Testamento. Nos disse o profeta: E Deus saiu do templo, foi até a porta, e retirando a sua glória daquele lugar, subiu até o Monte das Oliveiras. Se pararmos para observar atentamente, irmãos, tudo aquilo que nos relata a Bíblia Sagrada, perceberemos que no capítulo anterior, Evangelho de Mateus, capítulo 23, temos o ápice, o auge, o apogeu da corrupção e da própria religião. Jesus vivencia na pele toda a corrupção do passado, descrita pelo profeta Ezequiel. Todo o declínio de Jerusalém, toda a arrogância de seus habitantes e líderes. Tudo isto, irmãos, tudo isto atingiu seu ápice, estava sendo potencializado pelas trevas, de modo que Jesus ali entendia as razões do porquê Deus Pai estar irado, sedento por justiça, e a real necessidade e importância do porquê da sua obra, vinda, morte e ressurreição. Observem que o ambiente espiritual de trevas sobre aquele lugar, isto acaba passando desapercebido pelos demais. A Bíblia nos diz que os discípulos, eles estavam tão distraídos pela beleza e formosura daquele lugar, eles estavam tão maravilhados pelas obras e construções do templo erguidas por mãos humanas, que sequer tinham a sensibilidade de espírito para perceber a terrível guerra espiritual que se travava sobre aquele lugar. E constatando Jesus a euforia e a admiração dos seus discípulos com relação àquelas edificações, Jesus se volta a eles com toda seriedade e lhes diz: Vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa resposta de Jesus aos discípulos causa um verdadeiro alvoroço entre eles, de modo que a admiração de antes dá lugar agora ao espírito de medo e de temor. A alegria e admiração de antes abre espaço agora à reflexão espiritual. E preocupados com a dureza daquelas palavras,
Esses discípulos se voltam a Jesus e perguntam: Senhor, quando se sucederá estas coisas? Que sinais haverá da sua vinda? Que sinais haverá quando da consumação dos séculos? E tendo finalmente Jesus conseguido a total atenção daqueles homens, Jesus passa a falar do tempo futuro, daquilo que denominamos de princípio das dores. Jesus fala a respeito dos falsos pastores, falsos profetas que atrairiam multidões. Jesus alerta a respeito de enganos, confusões, apostasias. Um tempo de muita procura pelo povo, um tempo de muita fome pelas pessoas, mas, infelizmente, de nenhum alimento sólido e saudável do céu. Jesus fala de guerras, nações contra nações. Jesus fala de calamidades, da naturalização e normalização do pecado. Tempos de traição, perseguição da igreja, ódios, maldades. Tempos difíceis, certamente sombrios, mas que ainda assim não seria o fim. Seria apenas o início das dores, nos alertando que aqueles que perseverarem até o final, estes, felizmente, serão salvos. Sabe, irmãos, eu não faço ideia das tuas lutas, desertos e dificuldades que você tem enfrentado nesta vida. Mas de uma coisa eu sei, irmão. Jesus nos alertou que assim seria. Jesus nos alertou a respeito de tempos difíceis que vivemos hoje. Tempos de tragédias, guerras, insanidades. Tempos de traição, ódios, apostasia, perseguição da igreja. É impossível a nós dizermos, irmãos, que não fomos avisados. Se quiseres de fato ser encontrado fiel, se quiseres de fato ser salvo, desfrutar da eternidade ao lado do nosso amado Senhor Jesus, então dobre os teus joelhos comigo agora e diga em alta e boa voz: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua armadura sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso da espada do Espírito, do capacete da salvação, do escudo da fé. Eu preciso do cinto da verdade, da couraça da tua justiça, de modo que, com a armadura de Deus, possa eu desfrutar da sua paz, do seu amor, da sua alegria, mesmo em dias tão difíceis quanto nossos. Amém, irmãos? Deus seja louvado por esta palavra. Eu te convido a você ficar mais um minutinho aqui comigo. Eu tenho um presente, um convite muito especial a te fazer hoje. Mas antes deste recado, deixa eu te dizer algo muito verdadeiro. E para isto, por favor, abra bem os seus ouvidos agora, porque a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta, irmãos. Deus os abençoe poderosamente. Olá, irmãos da Salvos. Tudo bom com vocês, queridos? Que a doce paz do nosso amado Senhor Jesus repouse todos os dias sobre a tua vida, tua família, teus negócios e tudo aquilo que empreenderes fazer, querido. Amém? Passando por aqui, apenas para deixar uma novidade a todos vocês. O Ministério Salvos pela Graça deseja te abençoar. Queremos sortear todas as semanas, aqui na página do Facebook da Salvos, o exemplar do livro Apocalipse, a Última Batalha, do pastor Paulo Gilberto Ber. Se você gostaria de participar desse sorteio e receber gratuitamente no conforto da sua casa um exemplar como este, Apocalipse, a Última Batalha, então basta você deixar algum comentário seu aqui embaixo, marcar pelo menos 5 amigos, e assim você já estará concorrendo automaticamente aos nossos sorteios semanais. Esses sorteios ocorrerão sempre às sextas-feiras de todas as semanas, com a divulgação de seus resultados sempre junto às nossas redes sociais. Nos ajude a levar a boa nova de Jesus ao mundo. Afinal, salvos pela graça é o que eu e você somos, irmãos. Lembre-se, um simples comentário seu, 5 amigos marcados aqui, pode significar este alimento puro do céu, totalmente grátis, no conforto do teu lar. Que Deus o abençoe poderosamente.